Olá pessoal, hoje é dia 23 de setembro de 2020. Infelizmente hoje a grande maioria das pessoas carregam um grande fardo de sofrimento. Um fardo tão pesado, que se expressam através dos estresses, das preocupações, dos sofrimentos, das ansiedades e até da depressão. Isso ocorre porque simplesmente as pessoas se sujeitam e se escravizam às suas vontades, aos seus quereres apegados, egoístas e materialistas. E isso significa apenas um acúmulo de intenções e pretensões negativas que trarão consequências igualmente negativas para a vida, para a família, para os relacionamentos e até mesmo para o lado profissional e financeiro. É a única forma de se livrar para sempre de todas essas negatividades e sofrimento é desistindo de se sujeitar, é desistindo de se escravizar às suas vontades apegadas, egoístas e materialistas. E para isso é necessário praticar desapego. Somente o desapego livrará as pessoas de todos os sofrimentos da vida, de todos. Se soubéssemos que todos os sofrimentos têm uma só causa, então, e se praticássemos o desapego, ninguém teria sofrimento. Mesmo porque o nosso único problema não são os fatos, fenômenos, os acontecimentos que ocorrem na vida, na família, no trabalho e nas finanças. O único problema nosso é o nosso querer apegado, egoísta, materialista. Essa é a única causa de todos os sofrimentos. E eliminando essa única causa, eliminamos todos os sofrimentos da nossa vida. Substitua todos os sentimentos e quereres apegados pelas virtudes desapegadas. Substitua a impaciência pela paciência. Substitua a intolerância pela tolerância. Substitua a ansiedade pela satisfação espiritual. Substitua a raiva, o ódio, o nervosismo pelo amor puro, sincero e ininterrupto. É só isso. Nós não vamos piorar a nossa vida, muito pelo contrário, vamos divinizar a nossa vida quando nós usamos sentimentos virtuosos. E aí a causa divina e os efeitos são divinos para a nossa vida. E só então, depois de nós nos desapegarmos, a paz, a felicidade, a harmonia, a merecida prosperidade te seguirão naturalmente e automaticamente. Essa é a lei de Deus, essa é a lei da causa e efeito, a lei da causalidade. E essa escolha entre a vida apegada ou a vida desapegada cabe inteiramente a você. Somente você pode escolher uma ou outra. Por quê? Porque a vida é sua. A vida é inteiramente sua e a responsabilidade pela sua vida, pelo destino, é inteiramente sua. E não depende de ninguém, de nada e de ninguém. Mas os apegados pensam que o seu futuro, o seu destino depende de algo exterior, que, na verdade, é inferior. Então, a nossa felicidade não pode depender de nada e de ninguém exterior e inferior. Lembra, a sua natureza é superior, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Lembre-se, os apegos te mantêm a nível mental, físico e material. O desapego te mantém a nível espiritual, a nível divino, sábio, feliz e próspero por natureza. Tá certo? E o principal, te mantém absolutamente livre mentalmente, fisicamente e materialmente. Você consegue a sua liberdade total, pois essa verdadeira liberdade só os desapegados, cujas virtudes fluem ininterruptamente, é que possuem, é que têm direito.
tá certo? Isto é, o desapegado jamais causará transtornos para si e para ninguém. Por isso que ele ganha a sua liberdade total. Por que o desapegado ganha a sua liberdade total? Porque ele é puro amor, pura paciência, pura tolerância, pura fé, pura compaixão, pura benevolência. E nesse estado é impossível uma pessoa causar transtornos para si ou para outras pessoas. Por isso que Deus dá a total liberdade para essas pessoas desapegadas. Porque a alma é feita à imagem e semelhança de Deus, e Deus tem toda a liberdade. E a sua alma, que é feita à imagem e semelhança de Deus, quando ela é exposta, quando ela passa a fluir, também tem a mesma liberdade igualzinha à de Deus. Portanto, esforce-se em praticar o desapego. Esforce-se em praticar o desapego e vivenciará a vida divina em todos os sentidos. A vida que realmente recebemos de Deus. E isso ocorre porque o desapegado passa a viver a sua vida real, verdadeira e plena, do jeito que foi recebida de Deus. Diferentemente dos apegados que desconhecem a existência da própria alma. Como que isso pode acontecer? Se a pessoa é a própria alma, é a sua identidade real, verdadeira, divina e eterna, a pessoa apegada não reconhece a existência da própria alma, não reconhece a existência de si próprio. Por quê? Porque ainda se identifica como essa mente e esse corpo material, temporal, criado. Então, talvez o apegado saiba teoricamente sobre a sua alma. Já ouviu falar que somos seres espirituais, mas não possui nenhuma experiência própria. Nenhuma. As únicas experiências que ele tem é todo ao nível mental, factual, material. É só esse tipo de experiência que a pessoa apegada possui, mas ela não possui nenhuma experiência própria com relação à sua própria natureza espiritual divina, feita à imagem e semelhança de Deus. E a prova disso é que ainda as pessoas apegadas mantêm a consciência mental, física, material, inferior e repleta de negatividades, quereres, aversões e sofrimentos. Ademais, os apegados estão convictos da sua existência limitada ao corpo, à mente e a esse mundo material. Claro, estão convictos dessas qualidades limitadas porque a matéria, a mente, é incapaz de transpor o mundo criado. Está incapacitado de chegar e conhecer e experienciar o mundo do Criador. Por isso que a sua existência, a sua consciência é extremamente limitada ao corpo, à mente, à inteligência e a esse mundo material. E nunca vai ultrapassar isso. É simplesmente impossível. Porque tudo isso pertence ao mundo criado e a nossa alma pertence ao mundo do Criador. E é exatamente esse mistério que devemos dissolver na nossa vida, esse mistério que devemos resolver na nossa vida. Mas enquanto mantiver essa consciência material, simplesmente é impossível de termos essa experiência espiritual. Olha, esse corpo e essa mente, nem vida própria ela possui. Mas a pessoa apegada se identifica como sendo a mente e o corpo, que nem vida própria tem. Não sabe que é a alma
divina, que possui essa energia, essa consciência divina, é que mantém o corpo funcionando. As funções dos órgãos são inteiramente dependentes das forças divinas da alma. Da mesma forma que esse mundo e o universo inteiro dependem das forças divinas de Deus. Esse corpo, essa mente e todos os órgãos que estão dentro do corpo dependem inteiramente das forças divinas da alma. Isso significa que o corpo, a mente e os seus órgãos não têm vida própria. São todos dependentes das forças energéticas divinas da alma, assim como o mundo criado depende das forças divinas do Criador. Portanto, elimine essa identidade falsa, mental, material, temporal e inferior. Desapegue-se e descobrirás e desvendarás esse grande mistério, esse grande segredo da vida. Pratique desapego até que se torne num ser sábio, iluminado, feito à imagem e semelhança de Deus. O que a gente tem que fazer é desmistificar essa ilusão entre o você alma divina e o você mental, temporal, material. E a gente tem que descobrir esse segredo, desvendar, desmascarar essa falsa identidade mental. Porque enquanto nós mantivermos essa falsa identidade mental, vamos sim continuarmos sendo iludidos e sofrendo por não conhecermos a nossa real natureza divina. E somente o desapego aos quereres e às aversões mentais é que desvendarão e revelarão a verdadeira e divina existência da alma. Perceba que você hoje não enxerga a própria alma, mas a alma enxerga você. Você não ouve a sua própria alma, mas a alma ouve você. Você interage com a sua mente, mas não interage com a sua própria alma. Mas a alma interage com você, mantendo a mente e o corpo funcionando e te redirecionando constantemente para o caminho espiritual e verdadeiro. Mas, como você assume a condição temporal, mental, material, não consegue nenhum contato com a própria espiritualidade e muito menos vai ter nenhuma experiência real, verdadeira com a própria alma, feita à imagem e semelhança de Deus. Por isso que é importante, é vital o desapego mental para que a natureza espiritual passe a aflorar e a se manifestar. E os apegos, infelizmente, só irão iludir cada vez mais a pessoa. Os apegados, infelizmente, só irão descobrir que são alma muito tarde. Por que muito tarde? Por quê? Porque essa descoberta de que você não é mente e sim a alma deve ocorrer enquanto a sua alma está incorporada nesse corpo. Tá certo? Mas, infelizmente, a grande maioria apegada vão descobrir isso muito tarde. Vão descobrir que são seres espirituais, que são essa alma no momento em que se desencarnarem. No momento em que se desencarnar, as pessoas descobrirão que ela nunca foi essa mente nem esse corpo. Porque todas as suas funções, toda a sua consciência continuarão exatamente iguais, tá certo? Mas até lá, os sofrimentos e a baixa consciência material apegada
e egoísta continuarão a atormentar a vida dessas pessoas apegadas, né? As pessoas costumam dizer que quando a pessoa desencarna, ou como comumente dizem, a pessoa morreu, mas ela nunca morre. O que morre, entre aspas, é o corpo, que não é ela, tá certo? A alma nunca morre, a alma não nasce e nem morre, ela é eterna, ela é divina. Por isso que o desapego é vital para a dissolução da ilusão causada pela mente apegada. Então, as pessoas dizem, quando a pessoa morre, está descansando. Não está descansando. Ela continua com o mesmo nível de sofrimento e de apego egoísta materialista, com o mesmo nível de consciência baixa. E aí vai ter que reencarnar para tentar na próxima vida recuperar e ser aprovado, literalmente aprovado no teste do desapego. Mas quando o desapego ocorrer, a realidade da alma se revelará e terás a experiência máxima e divina da vida, que é descobrir que és um ser espiritual supremo, sábio, eterno e feliz por natureza, e não essa mente temporal, agitada, sem paz, sem tolerância, sem amor, sem sabedoria e cheia de negatividade e sofrimento. Portanto, esforce-se em redirecionar a própria vida, esforce-se em agradar a Deus, tá certo? Esforce-se em agradar a Deus. Por que a gente deve se esforçar em agradar a Deus? Porque o apegado, ele só se esforça para agradar a mente egoísta, materialista, orgulhosa, arrogante, convencida, dependente, tá certo? E tem que parar de querer agradar os seus quereres egoístas, gananciosos, mesquinhos, autoritários, possessivos, etc. Porque isso só acumula ilusão, isso acumula negatividade e sofrimento. E nós não estamos aqui vivendo para acumularmos negatividade, ilusão e sofrimento na nossa vida. Muito pelo contrário. Estamos aqui para aprendermos e descobrirmos e experienciarmos quem realmente somos, um ser semelhante a Deus. Em outras palavras, pare de querer agradar a mente e o corpo. Pare de querer agradar a mente e o corpo. Mesmo porque você não é essa mente e nem esse corpo material e temporal para usar, escravizar a sua vida para agradar a sua mente. Tá certo? Desapego é para querer agradar a mente material. Desapego é para parar de querer agradar a mente material. Se você não parar de querer agradar a mente material, você nunca vai querer agradar a Deus. Simplesmente são dois mundos opostos. Então, quem tem apego quer agradar os seus quereres, egoístas e materialistas, gananciosos, etc. Mas jamais essa pessoa que quer a satisfação mental, jamais vai ter a capacidade de agradar a própria alma e a Deus. Somente a alma livre das influências mentais do apego é que pode agradar a Deus. Então, não adianta a religiosidade declarar que ama a Deus, que glorifica os sábios, etc, etc. Por quê? Porque se a pessoa continua apegada, não há declaração unilateral de que ama a Deus, de que tem uma religião, que a pessoa vai melhorar. Não, não vai melhorar, tá certo?
a pessoa vai continuar com os mesmos sofrimentos. Por quê? Porque a sua declaração espiritual de que é religioso ou de que acredita em Deus, tem fé em Deus e que ama a Deus, é uma declaração unilateral, e não aprovada pelo próprio Deus. Por quê? Porque ele sabe que você continua apegado, egoísta, materialista e não acreditando nas suas próprias qualidades divinas que ele deu e colocou dentro da sua própria alma. Então, livre dos apegos mentais. E aí sim agradará a Deus. Afinal, somente a alma é feita à imagem e semelhança de Deus. E somente essa alma divina pode agradar a Deus, o Criador. Mas, com certeza, a mente que nem vida própria tem, a mente que pertence ao mundo criado, a mente que é pura matéria e que amanhã vai virar pó, não pode ter a capacidade de agradar a Deus. Então, a única coisa que pode agradar a Deus é a própria alma, feita à imagem e semelhança dele. Por isso que onde a alma possui toda a sabedoria, toda a virtude, todo o amor mais puro, divino e ininterrupto. E somente essa alma pertence ao mundo do Criador e somente ela pode agradar a Deus, mas jamais a mente apegada. Por isso que o desapego, a prática do desapego é vital para essa descoberta, para a nossa vida, para a família e para a sociedade. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.